Bom dia, turma! Hoje a gente vai continuar falando de botânica, só que a gente vai ir para uma parte um pouco mais leve da botânica, que eu acho que ela é bem mais prática e usual, porque a gente estava vendo sobre reprodução, sobre histologia vegetal, e agora a gente vai falar da morfologia vegetal. Então a gente vai estudar sobre raízes, caule, folhas, flores, frutos, os mais variados tipos, quais as associações que as plantas têm em determinados locais para sobreviver, de acordo com qual o ecossistema que ela tá, né? Essas coisas. Então, a gente começa falando da raiz. As raízes, assim, têm diversas funções. As raízes, elas ajudam a absorver nutrientes, elas ajudam a conduzir água e sais minerais, né? Que é o que vai formar o xilema. Ela ajuda a fixar o vegetal em determinado solo ou em algum outro suporte. Ela pode ser um local de armazenamento de substâncias alimentares, principalmente de uma reserva energética de plantas que é chamada de amido. Então, assim, aqui tem uma imagem com diversos tipos de raízes diferentes e plantas diferentes, então a gente vai ver mais ou menos isso. Como que é uma raiz mesmo, principalmente de uma eudicotiledônea, como que ela é dividida e quais são as adaptações e quais são as variações, mesmo as variedades de raízes. Então, assim, essa imagem mostra uma estrutura de uma raiz típica, mas de uma eudicotiledônea. Você tem várias zonas aqui. Aqui na ponta tem a zona meristemática e o meristema a gente já tinha comentado disso. Lembra que o meristema era aquele tecido que é indiferenciado, ele vai sofrer várias mitoses, vai formar muito mais células e essas células elas vão se diferenciar depois. A gente tem o meristema primário e o secundário. No caso, eu falei que o meristema primário ficava no ápice do caule e no ápice da raiz. Então, aqui nessa pontinha, você vai ter uma zona meristemática em que as células vão passar por inúmeras mitoses. E, pô, já que a raiz está no solo, tem que ter uma proteção, né, para esse local, que é tipo uma capinha chamada coifa eucalíptera. Então, as células aqui de dentro ficam bem protegidas. Logo aqui em cima, nós temos a chamada zona lisa ou de alongamento. As células que foram produzidas aqui na zona meristemática, elas vêm para cá depois, né? Porque novas células vão estar produzindo aqui embaixo, então meio que elas são empurradas para cima. E nessa região aqui, elas vão começar a alongar. Então, essa zona aqui é uma das principais responsáveis pelo crescimento da planta, né? E da raiz também. Então, nessa parte, as células começam a alongar. Na chamada zona pilífera, você tem pelos absorventes. A gente já chegou a comentar sobre eles, mas os pelos absorventes, eles vão ajudar a absorver água e sais minerais. E aqui em cima você tem uma zona chamada suberosa ou uma zona com ramificações e subramificações, porque aqui é uma raiz de uma eudicotiledônea. A gente fala que essa daqui é uma raiz do tipo axial pivotante. Eu vou mostrar no próximo slide. Mas você tem uma raiz principal e você tem raízes secundárias, terciárias saindo dela. Então, essa região onde você tem várias outras raízes saindo de uma principal é a chamada região ou zona suberosa. Então, quando a gente compara os sistemas radiculares, temos as raízes das monocotiledôneas e as raízes das eudicotiledôneas. Lembra que as monocotiledôneas era o milho, que a nervura da folha era lisa, né, era paralela. Já as eudicotiledôneas, um exemplo é o feijão, as nervuras são reticulares, né, são superarticuladas e tudo mais. Quando a gente fala das raízes das monocotiledôneas, é uma raiz do tipo fasciculada ou cabeleira. Aqui a gente não consegue identificar uma raiz principal, você tem raízes indo para todos os lados. E essa raiz é muito boa porque ela ajuda principalmente na cobertura e prevenção de erosão do solo. Porque pensa assim, se você teve um local que teve desmatamento ou tirou, sei lá, o mínimo de vegetação que tinha. Se ficar chovendo ou intemperismo no geral, né, chuva, vento e tudo mais, pode causar erosão nesse solo. Se você planta algum tipo de vegetal, alguma planta monocotiledônea, essas raízes, por elas irem para todos os lados, elas conseguem prender aquele solo. Então, por isso que ajuda a prevenir a erosão. Agora, as eudicotiledôneas têm essas raízes aqui do tipo axial ou pivotante, em que a gente consegue visualizar que tem uma raiz principal e raízes secundárias saindo dessa principal,
terciárias saindo das secundárias e assim sucessivamente. E normalmente as eudicotiledôneas têm raízes muito profundas e elas são boas para absorver água de locais que a água está disponível bem lá embaixo, sabe? Então, de locais bem mais profundos, essas raízes são melhores na absorção do que a das monocotiledôneas. Então, isso aqui é só mostrando uma imagem, comparando, tá? Uma pivotante e uma fasciculada. E aí, agora a gente fala das adaptações radiculares. Você vai ver que existem diversos tipos de raízes. E elas estão super presentes no seu dia a dia. Tipo, as raízes chamadas tuberosas são aquelas que elas são subterrâneas e elas estocam amido. Então, é um tipo de adaptação que você tem um acúmulo de nutrientes. É um local onde você pode reservar aqueles nutrientes para que a planta possa usar em algum outro momento. Então, exemplos de raízes tuberosas, a cenoura é uma raiz tuberosa e essa raiz é uma raiz axial. Olha só, é uma raiz principal aqui. A cenoura, às vezes, você pode ter raízes secundárias, bem fininhas, ou então os pelinhos absorventes saindo dela, né? A beterraba é um tipo de raiz tuberosa. Batata doce, mandioca, nabo. Então, todos esses aqui são raízes que armazenam substâncias nutritivas, principalmente o amido ali nessa estrutura. Já os chamados rizóforos, isso daqui acontece bastante em plantas de mangue ou em locais que são mais lamacentos, com muito lodo, um local instável. Porque esse tipo de raiz aqui é um tipo de raiz suporte. Elas vão sair aqui do tronco, vê se dá uma olhadinha. Aqui você tem o tronco e tem várias raízes saindo diretamente do tronco. Então, quando a gente fala que é uma raiz sai de um outro local sem ser lá de baixo mesmo, são raízes chamadas adventícias. Então, tá saindo do tronco aqui, ou de ramos laterais, né? E elas vão se ramificando. Então, isso é muito bom, porque se esse local ele é instável, se você tem mais raízes, ajuda a prender a planta, né? Então, dá uma certa fixação, melhora a fixação dessas plantas nesse local. Então, plantas de mangue tem um monte. Da mesma forma que plantas de mangue também têm essas raízes chamadas de pneumatóforos. Pensa assim, pântanos, brejos, locais que ficam alagadiços, os próprios mangues, né, que são locais alagadiços, são locais que o solo é pobre em oxigênio, a drenagem é muito ruim, então a planta precisa arrumar um jeito de fazer a troca gasosa e uma aeração dela melhor. Então essas raízes, olha que louco, essas raízes estão lá embaixo, mas elas crescem para cima. Então elas saem aqui, ó, aqui tá mostrando tipo como se fosse um caule, imagina que isso daqui é a maré baixa, tá? Então essas raízes, elas vão de baixo para cima, elas saem em direção para fora do solo. E aí essas raízes, elas têm uma aberturinha na ponta chamada pneumatódio, são orifícios que ajudam essas trocas gasosas e a aeração. Então você também encontra isso em plantas de mangue. Agora, essa daqui é a que eu acho mais linda de todas. As raízes tabulares são raízes do tipo suporte, então são raízes que saem de um tronco principal, só que esses ramos radiculares, eles vão se fundir com o caule. Então, quando eles se fundem com um caule aqui, fica num aspecto meio achatado. E tabular, tipo uma tábua, né? Por isso que leva esse nome. Normalmente essas raízes, elas são encontradas principalmente em árvores de grande porte para ajudar na fixação, né? Imagina o tamanho dessa árvore aqui que essas crianças dão. Provavelmente isso daqui é uma árvore da amazônica, né? Floresta amazônica tem árvores gigantescas e essas árvores têm raízes tubulares para ajudar a fixar, porque se fosse uma raiz fininha, não daria conta de manter essa árvore em pé, né? Agora, as raízes chamadas sugadoras ou austórios são raízes aéreas de plantas que são parasitas. Sim, uma planta pode parasitar a outra. Temos dois tipos que são os exemplos mais clássicos, o cipó-chumbo e a erva de passarinho. O que acontece? Essas raízes aqui desses dois organismos, tanto o cipó-chumbo quanto a erva de passarinho vai crescer em cima de uma planta hospedeira. E aí as raízes vão conseguir penetrar e perfurar ali essa planta hospedeira até chegar nos vasos condutores de seiva.
No caso, o cipó-chumbo, ele é chamado de holoparasita porque ele praticamente não faz fotossíntese. Tanto que ele é até amarelado, ele não tem a coloração verde de um vegetal que faria fotossíntese. Dá uma olhadinha aqui, isso aqui é tipo um zoom mostrando a raiz perfurando o caule da planta hospedeira e olha o que acontece. Ele vai conseguir, essa raiz vai conseguir sugar a seiva. Se o cipó-chumbo não faz fotossíntese, qual seiva vocês acham que ele vai tentar sugar? A seiva elaborada, né, do floema. Então, holoparasitas são aqueles que eles sugam, eles absorvem a seiva elaborada, o floema de seu hospedeiro. Já a erva de passarinho é uma hemiparasita. Ela faz fotossíntese, mas as raízes dela conseguem perfurar assim para pegar justamente a seiva bruta, que é o xilema, que é feito de água e sais minerais. Então, se você tem uma planta crescendo em outra de forma parasitária, você está dizendo que ela tem esse tipo de raiz, sugadoras ou austórios. Agora, raízes estrangulantes leva esse nome porque você vê, olha essa planta aqui, ela não está meio que apertando, né, o caule ali embaixo, ela está estrangulando. Mas elas são plantas epífitas, ou seja, que se desenvolvem em cima de outras plantas, mas não são parasitas. Isso quer dizer que as raízes, elas não perfuram para pegar a seiva, não. Ela só simplesmente cresce em cima de outra, porque ela sozinha não daria conta de se fixar, de se manter. Ela não teria estrutura suficiente, força suficiente, tecido suficiente para isso. Então, primeiro ela se fixa em cima de uma planta, só que ela começa a crescer e estrangular tanto que a planta aqui de baixo, por onde ela está crescendo por cima, né? Essa planta aqui, a condução de seiva dela vai ficar toda atrapalhada. Então essa planta para de crescer. E aí, esse estrangulamento pode levar sim à morte dessa planta hospedeira aqui de baixo, a planta que é usada como suporte. Só que, mas então a planta de cima vai morrer? Não, porque quando a de baixo morre, ela já tem sustentação suficiente para se manter lá. Só no começo, até uma certa fase da vida dela, que ela ainda não tem. Então ela precisa crescer em cima de uma outra planta. E aí quando essa de baixo morre, ela já está fixa no ambiente, então ela não vai cair não. Por mais que apodreça, tá? Esse material, esse tecido aqui de baixo da outra planta, ela já está firmezinha, presa lá no solo. Já essas raízes do tipo cintura ou enlaçantes, é o tipo que acontece em orquídeas. Vocês devem ver, não sei se vocês já viram, não sei se tem na casa de vocês, mas normalmente você encontra orquídeas e bromélias em ramos. Aqui em casa eu tinha um coqueiro, que ao redor do coqueiro tinha um monte de orquídea. E você conseguia ver aquelas raízes entrelaçando, né? Envolvendo o caule principal. São raízes que não vão prejudicar em nada a planta de baixo, tá? São adaptações de plantas epífitas, então vai envolver o tronco, só utilizar a planta como suporte durante seu crescimento. Então não faz mal nenhuma para a planta do suporte e é bom para a epífita porque ela fica mais próxima de pegar a luz solar, né? Agora, essas raízes chamadas grampiformes acontecem em plantas trepadeiras. Plantas trepadeiras levam esse nome porque justamente onde ela encosta, ela trepa, né? Então ela começa a crescer em cima de um suporte ou uma outra planta. Só que essas plantas trepadeiras, elas produzem, tá vendo? Você tem uma raiz aérea, só que você tem uma raiz que sai dela aqui, ó. Raízes aéreas curtas que surgem no caule, então, ó, você fixam certas trepadeiras a um suporte. Então, além do caulezinho aqui, você vai ter essas raízes aéreas pequenininhas que vão ajudar a prender. Aqui eu achei legal porque nessa imagem tem até mostrando uma casinha de aranha nessa imagem. Então, ela vai ajudar a prender, são raízes bem pequenininhas. Agora, as raízes aquáticas, aí tá mostrando um exemplo de um aguapé. As raízes aquáticas não têm pelos absorventes para água e nutrientes. A coifa, né, que é aquela capinha que protege a zona meristemática, ela é dupla e muito bem desenvolvida, justamente para proteger contra micro-organismos, já que na água você vai ter muito mais micro-organismos. E aí aqui o exemplo, por exemplo, tá o aguapé. Essa planta aqui, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Quando elas proliferam muito rápido. Então, se ela se proliferar muito rápido, naquela superfície de água, ela vai cobrir
o espelho d'água. Então, se ela se reproduz e cobre o espelho d'água, quando a luz solar bater, não vai conseguir atravessar. Então, aquelas algas aqui de baixo, vai faltar luz solar para elas fazerem fotossíntese. Então, consequentemente, se elas morrem, vai diminuir a concentração de oxigênio no local. Diminuindo o oxigênio, alguns peixes, né, outros seres vivos que precisam de oxigênio podem morrer. E aí você pode ter todo um problema ali naquele lago, naquele rio, no que for. Agora, elas também podem ser boas porque elas são utilizadas como filtro biológico. As raízes delas vão ter inúmeros micro-organismos que removem detritos orgânicos da água. E aí é um bioindicador de poluição de água. Porque se você tiver um rio que um determinado local ele fica mais paradinho e tiver muito aguapé, quer dizer que tem muita matéria orgânica naquele local. Então, essas plantas, né, tem nutriente A vera para elas, então elas se reproduzem, aumentam muito em número, e os micro-organismos daqui também estão lá trabalhando. Só que você pode utilizar essa planta caso você queira retirar detritos orgânicos de determinada água. Só que tem que ter esse controle, né? Porque senão ela pode crescer loucamente e aí você pode causar outros problemas também. Então isso aqui é só mostrando pra vocês. Ela tem uma florzinha meio lilás, sabe? Então isso aqui é tipo vários aguapés acho que isso aqui é num rio. Agora, falando do caule, os caules têm diversas funções, tipo inúmeras funções. Vai ser um eixo que sustenta folha, flores, né? Galhos, frutos. Pode ser também um órgão de reserva de substâncias orgânicas. Ajuda no transporte de seiva. Em alguns casos faz fotossíntese e também ajuda na propagação vegetativa, ou seja, numa forma de reprodução assexuada. Então vamos olhar alguns tipos de caule que nós temos aqui. Quando a gente fala do caule no geral, se eu fosse dar uma olhadinha numa planta, eu estou vendo aqui uma raiz primária, raiz lateral, aí começamos o caule. O caule vai ter o eixo principal aqui, ele vai ter um local por onde saem folhinhas. Esse local onde saem esses ramos com folhas vai ser chamado de gema. E você tem uma gema axilar aqui, axilar ou lateral. É a partir daqui que você tem o surgimento de um novo ramo com novas folhas ou flores depois. Então, toda a região onde tiver uma gema axilar é chamada de nó. E se você ver entre uma região axilar, entre um nó e outro, você tem uma região chamada entrenó. Então, tem caules que isso vai ser muito bem visível e outros que você não consegue ver. Então, a região de entrenó fica sempre entre dois nós. E o que são os nós? São aquelas regiões onde você tem as gemas laterais ou axilares. Você também tem uma gema terminal aqui na ponta. O crescimento do caule vai ser longitudinal por causa do meristema primário, né? E o caule normalmente ele é clorofilado quando ele é jovem. Depois de um certo tempo a clorofila vai sendo degradada e aí ele perde a sua função de fazer fotossíntese e aí deixa somente para as folhas fazerem. Então temos vários tipos de classificações caulinares. Os caules podem ser aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Os caules aéreos eretos, nós temos 4 tipos aqui. Tronco, que eu acho que é o mais conhecido por todo mundo. O tronco ele é lenhoso, isso quer dizer que ele tem crescimento secundário, né? Ele fica grossão. Ele tem ramificações aqui, principalmente mais na parte de cima. Já o estipe são tipo as palmeiras. Você tem um caule que não tem ramificações nem folhas ao longo dele, porém você tem uma coroa de folhas no ápice. Então coqueiro, palmeiras no geral. O colmo é legal porque o colmo você consegue ver a divisão de nós e entre nós bem nítida. Olha só, aqui ó, essa daqui e aqui em cima seriam 2 nós e o espaço é um entrenó. E esse colmo ele pode ser preenchido ou ele pode ser oco. Por exemplo, um exemplo de colmo que é oco é o bambu. Isso aqui é um bambu. E aí você consegue ver que no bambu você tem sim folhinhas saindo das gemas laterais da região dos nós, ao contrário do estipe que não tinha. E já um colmo que seria cheio
ele tá cheio de substâncias nutritivas, principalmente açúcar ali dentro. Então a cana-de-açúcar é um tipo de colmo que está preenchido por dentro, tá? Agora, a haste, eu tô plantando feijão aqui em casa, o caule que está crescendo é do tipo haste. Ele é flexível, ele é pequeno, ele é muito frágil e ele é verde porque ele faz fotossíntese, ok? Agora, temos caules também chamados rastejantes, como o exemplo o estolho ou estolão. Olha como que é. Você tem um caule rastejante, só que você tem as gemas. Assim como um caule aéreo tem gemas laterais, aqui também teriam gemas. O que acontece? Como ele é rastejante, o local onde tem uma gema, às vezes pode enraizar. Então, cria raízes aqui e se prende. Cria raízes aqui e se prende. Se por um acaso você cortar aqui no meio, você vai ter duas plantas. Então, um exemplo de caule estolho é, por exemplo, do morango, tá? Então, morangueira aqui tem esse tipo de caule. Agora, os caules aéreos são chamados de trepadores, tem dois tipos, o volúvel e o sarmentoso. O volúvel, gente, é aquele caule bem fininho, verdinho, só que ele sempre vai crescer ao redor de um eixo. Ele vai encostar em um eixo, ele já cresce. Isso é legal quando a gente for falar de hormônio vegetal, porque tem um hormônio chamado auxina, também conhecido como AIA, que ele que vai ajudar também nesse tipo de crescimento ao redor de um eixo. Agora, o sarmentoso é um tipo de caule que a fixação dele é por gavinhas. Essas gavinhas, gente, é como se fosse um cachinho, como se a planta tivesse vários cachinhos. Por exemplo, o maracujá. Você consegue ver gavinhas no maracujá também. Você consegue ver na videira, né, na uva. Então, é aquela parte enroladinha, né? Então, é um caule do tipo sarmentoso. Ele vai se fixar por causa dessas gavinhas aqui. Agora, os caules subterrâneos, nós temos de vários tipos e esse primeiro aqui é muito curioso. O nome dele é rizoma. Ele é um caule que fica debaixo da terra e ele vai ter as gemas lá de baixo. De cada gema pode surgir uma nova folha aérea. Então, por exemplo, samambaia, quando a gente falou de gimnospermas, lembra que quando a gente desenhava o esporófito, tinha lá um rizoma e as folhas saindo? É um caule que vai ter gemas e as novas folhas vão sair a partir dali. Só que o mais curioso é que a própria bananeira tem um caule do tipo rizoma. Quando você olha uma bananeira, o caule não está ali, gente. O caule está debaixo da terra. Isso que você vê aqui é um chamado pseudocaule, que são várias folhas grudadinhas umas nas outras. E na época de reprodução, para pelo menos formar um ramo, o que acontece? Vai criar um ramozinho aqui que forma esse cacho aqui da banana, tá? Lembrando que a banana, a variedade que a gente usa, a reprodução dela, a produção de fruto, né, é um fruto partenocárpico. Isso quer dizer que você não tem fecundação você não tem fecundação do óvulo lá dentro, de nada, para formar o fruto. Você não tem semente. Aqueles pontinhos pretos que tem lá dentro da banana não é semente. Aquilo são óvulos que não foram fecundados. Então, o fruto ele consegue ser formado sem que haja fecundação. Então, a gente fala que é um fruto partenocárpico. Mas a bananeira, ela tem então um rizoma, um caule do tipo rizoma, assim como o gengibre também. Quem gosta de gengibre pode perceber que tem uns pontinhos que a gente consegue visualizar que desses pontinhos podem sair folhinhas se você começar a cultivar, tá? Agora, da mesma forma que existem raízes tuberosas, nós também podemos ter caules tuberosos. Então, são caules subterrâneos que a gente chama de tubérculos. E eles fazem praticamente a mesma coisa que uma raiz tuberosa. Vai acumular material nutritivo como reserva, tipo amido. Exemplo, inhame, batata inglesa. Nossa, mas a batata é um caule? Sim. Se você for olhar uma batata, sabe esses pontinhos que você consegue ver nela? É tudo gema. Então, assim, você pode tentar cultivar em casa. Leva de 2 a 4 semanas, demora um tempinho. Mas depois procura na internet. Tem como você cultivar em água a batata e você vai conseguir ver ela brotando. Então, se você tem gemas saindo desse caule tuberoso, assim, né? Um tubérculo, é um caule. Então, no caso, você consegue diferenciar um caule de uma raiz
né? Porque a raiz é tuberosa, você consegue diferenciar do caule, que é um tubérculo, porque o caule vai ter essas gemas laterais aqui e a raiz não vai ter, ok? Agora, outro tipo de caule subterrâneo é o bulbo. E o bulbo mais conhecido é a cebola, mas o lírio também tem, o açafrão também tem. Esse bulbo, gente, ele vai ser elemento de propagação vegetativa, porque se você pega uma cebola e você planta ela, bota debaixo da terra, você vai dar origem a uma nova cebola. Então, como é que é esse bulbo? Você tem um local onde você vai ter as raízes, você tem uma placa basal aqui embaixo, e aí você tem essas folhinhas que são chamadas catafilos. Essas escamas, ou também chamadas de catafilos, são folhas nutritivas ali, porque aqui no meio você vai ter tipo um eixo que quando ele for crescer vai dar origem às folhas, vai dar origem futuramente a toda a estrutura da planta. Porém, o caule, gente, é o bulbo. Então, quando você for plantar uma cebola, você vai ver que as folhas vão sair, mas o caule é subterrâneo. E você tem essas folhinhas aqui, né? Os catafilos, que são folhas nutritivas que vão proteger essa região principal aqui do bulbo. Essa região principal é chamado de prato também, tá? Aqui não tá escrito o nome, mas pode ser prato, e aqui em cima tem o botão vegetativo. E esse botão vegetativo que vai dar origem depois a ramos e ramos com flores. Sim, a cebola tem flor, tá? Então eu só coloquei o Shrek, né? Porque quando eu falo de cebola eu lembro do Shrek falando que ogros são como camadas e as cebolas têm camadas, então ambos são camadas, ambos têm camadas. Então eu lembro dessa cena do filme toda vez. Agora, quando a gente fala dos caules aquáticos, eles são clorofilados, eles são cheios de aerênquima. Aerênquima é a mesma coisa que eu falar que é um parênquima aerífero. Então é um tipo de um tecido que armazena ar justamente para flutuar, né? Então eles ficam debaixo d'água, exemplo, Vitória Regia, Aguapé e tudo mais. Agora, você também pode ter no caule algumas modificações. Por exemplo, os espinhos. Os espinhos, eles podem aparecer nas axilas das folhas, eles são bem endurecidos, pontiagudos e servem principalmente para proteção, né? Contra herbivoria ou qualquer coisa que possa atacar aquela planta. Só que tem um pequeno detalhe, nem todo espinho é uma modificação do caule. Alguns espinhos podem ser folhas modificadas. A gente vai falar disso na próxima aula. Mas locais que são muito quentes, as plantas, elas modificaram ao longo de milhares de anos evolutivos e as folhas, elas se transformaram em espinhos justamente para evitar a perda de água. Agora, um caule super interessante é o chamado cladódio, que é, por exemplo, de cactos. Porque qual que é a folha do cacto? É o espinho. E essa parte verde que a gente vê é o caule fotossintetizante, chamado de cladódio. Então, normalmente vão ter cladódios, plantas de clima seco, e esse cladódio ele pode ser utilizado para armazenar água. Então, é cheio daquele tecido parênquima aquífero, tá? Que é um tecido que armazena água. Agora, uma outra a modificação caulinar, chamados filocládios, parecem folhas, mas na verdade são caules, tá? E eles podem ter função reprodutiva. Dá uma olhada aqui, olha que louco. Parece uma folha, que dessa folha tá saindo uma flor, mas isso aqui é caule. Ah, é muito maneiro isso. O aspargo, por exemplo, é desse jeito. E como a gente falou das gavinhas, o caule pode ter essa modificação, formando como se fosse esse cachinho, que tem a função de fixação em plantas que são trepadeiras, como maracujá e videira. Mas as gavinhas também podem ser originadas de ramos e folhas modificadas. Então, vocês vão ver que na aula de folhas, a gente vai falar de gavinha também. E aqui, por fim, você tem uma modificação caulinar chamada xilopódios, e é muito interessante, porque esses xilopódios são como se fossem bolinhas que armazenam substâncias nutritivas e água, e podem vir tanto da raiz quanto do caule. Então, isso daqui aparece principalmente em plantas que têm que sobreviver em locais muito secos, ou em regiões que pegam fogo, ou ainda em regiões que têm um frio muito intenso. Então, a gente consegue encontrar, tipo no cerrado, plantas que têm isso daqui, esse xilopódio, tá? Então, tem uma musiquinha para cantar para vocês que ajuda um pouco a lembrar, porque, tipo, como é que eu vou saber se um negócio é caule ou se é raiz?
É o ritmo daquela música de carnaval. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Tá. Então vocês vão cantar essa música nesse ritmo. Se você pensa que amora é fruto, amora não é fruto, não. Amora é infrutescência, bem diferente do mamão. Alho, cebola e batatinha, todos são caule sim. Mandioca, beterraba e cenourinha são raízes, acredita em mim. Então, assim, gente, essa música até hoje, se alguém fala assim, ah, cenoura, é raiz ou é caule? Eu dou aquela leve travada, sabe? Tipo, uma leve travada, fico igual a Nazaré olhando, assim, os cálculos, aí eu canto essa musiquinha e lembro. Alho e cebola e batatinha, batata inglesa, tá? Aqui. Todos são caule, sim. Mandioca, beterraba e cenourinha são raízes, acredita em mim. Por que eu falei batata inglesa? Porque a batata doce é raiz, a batata inglesa é caule, ok? Então vamos fazer alguns exercícios. Lembrando que se quiser pausar, resolver os exercícios, depois ver a minha resolução. A gente vai resolver alguns, mas depois vocês vão fazer mais do livro, tá? Então, essa primeira questão aqui, as ilustrações representam formações vegetais nas quais as árvores possuem sistema radicular, com adaptações especiais para o desenvolvimento em ambientes com argilas, organismos, fibras vegetais em suspensão e sedimentos de leito compostos de areia grossa. Então a gente consegue ver uma árvore aqui com um negócio saindo dela, né? Então aqui tá falando de um mangue. Putz, fala mangue, você já tem que saber quais são os dois tipos de raízes de mangue. Já é tipo classicão essa questão, né? E a outra com a raiz subindo aqui, né? Então tá apontando 1 e 2. Os algarismos 1 e 2 apontam raízes cujas funções são destinadas à melhoria das condições de, respectivamente, respiração e fixação. Presta muita atenção. Lembra, ó, tá falando respectivamente, então é primeiro 1, depois o 2, então não. Reserva nutritiva e fixação? Não, né? Você não tá reservando nada e não tá ajudando a fixar aqui, não. A absorção de nutrientes e respiração? Isso aqui ajuda na absorção de nutrientes ou é para quê? Fixação e respiração? Opa, essa daqui, né? Essas raízes aqui, elas ajudam a fixar e no caso dos pneumatóforos, ajudam a respirar as trocas gasosas. E o último, reserva de alimentos e absorção de nutrientes, nada a ver. Próxima. Considerando os diferentes padrões de adaptação da raiz, assinale o que for correto. Nas plantas de mangue, a existência de raiz suporte ou austório é uma importante adaptação para a captação de ar. Gente, raiz austório, lembra que é de parasita, tá? Não tem nada a ver. B. Os pneumatóforos encontrados em plantas aquáticas submersas são uma adaptação relevante para a absorção seletiva de nutrientes minerais dissolvidos em ambiente aquoso? Não, pneumatóforo, mangue. As raízes tabulares são observadas em plantas de pequeno porte? Errado, né? Raiz tabular em planta de grande porte. D. Plantas parasitas possuem adaptações chamadas austórios, que atuam na captação de nutrientes presentes na planta hospedeira. Opa, certinho, tá? E E. Raiz cintura ou austória observada em plantas que habitam mangues e zonas costeiras. Nada a ver. Raiz cintura é aquela que ajuda a prender, tipo a orquídea, num suporte qualquer, numa árvore qualquer. Próximo. Observe as figuras. Tem cenoura, mandioca e batata inglesa. Cenoura raiz, mandioca raiz, batata inglesa caule. Entre as funções que ocorrem nessas raízes e nesses caules comestíveis, é possível citar verdadeiro ou falso. Armazenam nutrientes? Todos eles armazenam nutrientes? Sim, né? Todos eles fazem reprodução sexuada? As raízes e os caules fazem reprodução sexuada? Não, né? Todos eles podem reservar água? Sim. Quando a gente fala nessas raízes, você pode ter estoque de água aqui dentro também, tá? E todos eles podem ajudar na resistência ao frio? Sim, também, tá? Então, quando a gente fala de caule, seria de caules e raízes, essa questão seria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Todas essas partes, gente, de reserva, resistência, pensa assim, se é uma parte da planta que ela está estocando para futuramente ela utilizar se for necessário, seja na ausência de uma determinada substância ou em condições que estão inadequadas para ela. Agora, observe a figura. Aí tem aí 1, 2, 3 e 4.
O crescimento e a absorção ocorrem respectivamente nas regiões indicadas por... Onde que acontece o crescimento? Eu sei que muita gente vai falar 4. Mas 4, sim, é o local onde você tem a zona meristemática, né? As células meristemáticas. Mas elas só produzem novas células. O crescimento mesmo é aqui, ó, na zona lisa ou de alongamento, tá? E a absorção na zona pilífera, onde tem pelos absorventes. Então, 3 e 2. Durante a construção de uma estrada, foi necessário deixar exposta a encosta de um morro. Sem vegetação, as chuvas arrastaram a terra para a pista, causando inúmeros transtornos. Para evitar o problema, a encosta foi recoberta por vegetação. Que plantas seriam adequadas para solucionar o problema? Monocotiledôneas como o capim ou árvores eudicotiledôneas? O que vocês acham, gente? Uma encosta de um morro. A chuva foi arrastando a terra para a pista. Eu quero parar aquela encosta. Você acha que vale a pena plantar uma árvore tipo uma mangueira ou plantar um capim? Com certeza, gente, a gente tem que pensar nas raízes. As raízes de monocotiledôneas são fasciculadas e das eudicotiledôneas são do tipo axial. Então, a fasciculada, por ela ter mais ramos, ela ajuda a fixar melhor, tá? Então, uma resposta completinha. As árvores eudicotiledôneas possuem raízes pivotantes que perfuram o solo e desagregam os torrões de terra. O capim, por ser uma monocotiledônea, apresenta raízes, aqui está faltando, raízes fasciculadas, ou então raiz fasciculada, tá? Que envolve pequenos blocos de pedra e os mantém agregados. Então, consegue prender. Assim, para evitar desmoronamentos, o plantio do capim é mais adequado. Ok? Agora falando sobre caules também. Observe os caules a seguir indicados pelas setas nas figuras A, B, C e D. Esses caules são denominados respectivamente, ó, vemos nós e entre nós aqui. Então, esse daqui é um colmo. Vemos um ramo saindo várias raízes dos eixos aqui, né? Da gema. Então, tem várias novas, como se fossem raminhos saindo das gemas. Então, rizoma. Temos aqui um caule que armazena substâncias nutritivas, então tubérculo. E temos um caule que cresce envolvendo numa superfície de suporte, né, uma planta ou o que for. Então seria um caule que a gente chama de volúvel. Então B, colmo, rizoma, tubérculo, volúvel, ok? A maniçoba, espécie nativa da caatinga e da qual se extrai látex, é um exemplo de planta que apresenta uma estrutura tuberosa e subterrânea. Essa estrutura armazena água e substâncias de reserva para que a planta possa se adaptar bem ao ambiente com restrição de água. Essa modificação é conhecida por xilopode, né? Que são aquelas bolinhas. Só que assim, no livro de vocês vão ver falando que também acontece isso em plantas de cerrado, tá? Então tem esse xilopode, pode acontecer em cerrado também, mas principalmente na caatinga, porque vai ser um local, tipo, esse xilopode armazena água principalmente, tá? 2 aqui. Associa a coluna 1, caules subterrâneos, com a coluna 2, vegetal, que apresenta respectivo tipo de caule. Então, ó, rizoma, tubérculo, bulbo, batatinha, samambaia, bananeira, cebola. A associação correta da coluna 2 é: quem é que tem caule do tipo rizoma? Samambaia e bananeira. Quem é que tem caule do tipo tubérculo? Batatinha e bulbo, cebola. Então, 2, 1, 1, 3. Agora, observe a figura na qual são mostrados caules eretos. Todos esses tipos de caule. Ele está perguntando qual o nome desses caules aqui. Então, esse primeiro aqui seria que tipo? Tronco, né? Esse segundo? Fininho, flexível, verde, haste. Esse terceiro aqui? É uma planta que tem uma coroa de folhas em cima. Estipe, né? Aqui, com a divisão de nós e entre nós. Isso aqui é no caso da cana-de-açúcar. Colmo. E isso daqui, gente, ele colocou como cladódio. Só não tá mostrando ele achatado, tá?
porque o cacto tem esse tipo de caule que ele consegue armazenar água dentro dele, então ele pode ser mais cheinho também, não necessariamente aquele caule achatadão. Então seria C, tronco, haste, chip, como e cladódio. Então assim, queridos, façam os outros exercícios, vocês vão ver que no final, acho que do livro 2, vão ter aquela parte de Enem e vestibulares, faz tudo também. Porque quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vocês podem descobrir as suas dúvidas e treinar, ok? Então qualquer coisa já sabe, só me procurar. Um beijo!